Boa noite, irmãos, boa noite, irmãs da nossa Igreja Presbiteriana Getsemane de Botucatu. Boa noite para você que tem nos assistido também todo domingo aqui no YouTube. Sejam bem-vindos a mais um culto virtual aqui no YouTube do canal da nossa igreja. Se você assiste aqui no canal a propósito e ainda não se inscreveu, por favor, entra aqui, ó, tem um botãozinho aqui embaixo. Você clica ali, faz o login na sua conta do YouTube, você clica no inscrever, aproveita, já dá um joinha nesse vídeo, para que esse vídeo chegue a mais pessoas, a gente possa fazer futuramente transmissões ao vivo, entre outras coisas que o YouTube só permite se a gente tem maior número de inscritos. Então, inscreva-se, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você queira compartilhar a mensagem de Deus que estamos trazendo aqui no YouTube. Se você é membro da nossa igreja, você deve ter tomado um café maravilhoso hoje de manhã. O nosso conselho providenciou um café da manhã maravilhoso que fizemos através da nossa escola bíblica dominical, que acontece todo domingo às 9h30 da manhã através do aplicativo Zoom. Nós temos tido também aulas de escola dominical com os adolescentes e também temos tido as aulas de escola dominical infantil, que também estão sendo aqui pelo YouTube. Na segunda-feira à tarde, 2h30 da tarde, e na quarta-feira à noite, nós temos feito nossas reuniões de oração também através do aplicativo Zoom. Então, se você tem algum pedido de oração, desejo de interceder, estar junto conosco nestes momentos, participe conosco dessas reuniões. Você também pode dizimar ou trazer suas ofertas através da nossa conta bancária aqui, através de transferência bancária. Os nossos dados vão estar aparecendo aqui, também vão estar na descrição deste vídeo para que você possa fazer a sua oferta. E desde já agradecemos em nome do Conselho a toda a oferta e os dízimos que os irmãos têm dado, que não têm deixado faltar para a nossa obra. Muito obrigado. Então é isso. Os nossos avisos são esses. No próximo domingo, às 7 horas, aqui no YouTube, nós nos vemos mais uma vez. E você se prepare agora para louvar e adorar o nome do Senhor e aprender da palavra de Deus. Boa noite, irmãos. É uma alegria estar com vocês nesse domingo, mesmo que distantes. E a gente gostaria de compartilhar um salmo nesse momento. O Luca vai ler o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne, os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes se alegram na cidade de Deus, no santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ela faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, por esse momento, por podermos estar aqui compartilhando essa oração com os irmãos, Pai, mesmo distantes, estarmos juntos e unidos, reconhecendo, Senhor, o teu poder, a tua presença conosco, a tua soberania e ver neste salmo, Senhor, o quanto nós podemos confiar em ti. Senhor, tu és o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na tribulação. Uma semana abençoada a todos e fiquem com Deus. Boa noite, irmãos. Tchau. 1 João 1, 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Depois da leitura da palavra, vamos nos concentrar alguns momentos para orar e pedir a Deus pelo perdão dos nossos pecados. Que Ele nos traga arrependimento, que Ele nos traga a compreensão do pecado que temos cometido,
e nos ajude a vencê-los e a confessá-los diante dele. Ore neste momento. Meus irmãos, chegou a hora de louvarmos o nome do Senhor. Louvá-lo porque Ele é bom, porque as misericórdias dele duram para sempre, porque Ele sustenta o nosso viver, assim como tem sustentado a natureza e toda a criação. Vamos louvar o nome do Senhor, que merece toda a glória, toda a honra e todo o louvor. Amém? A conhecer, quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais, quero adorar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te, as aves do céu cantam para ti,
palmas aí na sua casa, tá? Quem você estiver aí, anima esse corpo aí. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Quero louvar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero adorar-te, sempre mais e mais. Quero adorar-te, sempre mais e mais. Buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero adorar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Amém. Glórias ao nome do nosso Senhor, que fez os céus e a terra, que fez todos nós, seres humanos, a sua imagem e semelhança. Gostaria de ler uma passagem antes de continuar, irmãos. No texto de Deuteronômio 10, versículos 16 até o versículo 18, diz assim: Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Além desse texto, gostaria também de ler o capítulo 2 do livro de Tiago, versículo 8 e versículo 9, que vai dizer assim: Se vós, contudo, observais a lei régia segundo a Escritura, amarás ao teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. A palavra de Deus nos ensina, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, que não devemos fazer diferença de pessoas, nem acepção de pessoas, nem tratá-las menores como menores ou inferiores, sendo pretos, brancos, amarelos, pardos, direita, esquerda, centro, pobres, ricos, classe média, menores, maiores, empregados, chefes, subordinados, grandes líderes, pequenos servos. Deus não faz acepção de pessoas. Deus quer que amemos a Ele de todo o nosso coração e amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Que nós possamos, nesse momento, refletir sobre os movimentos que temos ouvido falar na mídia, sobre vidas pretas importam, vidas negras importam, todas as vidas importam, mas temos visto o preconceito que pessoas negras têm sofrido. Temos visto relatos de pessoas que, quando veem policiais, já levantam as mãos, não se sentem seguras. Relatos de pessoas que sabem que não podem levar mochilas para o mercado, porque sabem que se forem pegas mexendo na mochila, vão ser abordadas. Coisas que muitas vezes nós não passamos, e eles têm passado. Devemos nos atentar que todos somos criatura de Deus, feitos à imagem e semelhança de Deus. Não devemos fazer diferença das pessoas. Assim como também não devemos fazer diferença entre aqueles que são de um partido ou de outro,
Todos nós precisamos de Deus. Todos nós precisamos colocar Deus no nosso altar. E nenhum líder de política, nenhuma ideologia política. Também devemos colocar diante de Deus aqueles que têm sofrido doença, principalmente da Covid, mas de tantas outras doenças, que muitas vezes não conseguimos nos compadecer com a dor do próximo, mas simplesmente atenuar isso porque não queremos ficar sabendo de notícias ruins. Mas o momento é de notícias ruins, infelizmente. Podemos tampar os nossos ouvidos, mas as notícias continuam aí. E nosso papel não é deixar de ouvi-las, mas sim pedir a Deus, clamar a Deus por estes que estão sofrendo, que abrevie o sofrimento, que tire o sofrimento, que nos livre e que traga misericórdia sobre nós. Irmãos, amemos uns aos outros. Que nós possamos nos compadecer uns com os outros, ter misericórdia uns dos outros, daqueles que sofrem de doença, daqueles que sofrem de perseguição, daqueles que sofrem racismo, daqueles que sofrem assédio moral de chefias, aqueles que sofrem ataques dos subordinados. Amemos. Deus quer que nós amemos a Ele. E assim como Ele nos amou, amemos aos nossos próximos. Amém? Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. Ame ao Senhor. Amém. Senhor Deus, nós clamamos a Ti, ó Deus, que o Senhor nos derrame o Teu amor, ó Deus, que possamos, ó Deus, transmitir o Teu amor ao próximo, ó Deus, aos que estão ao nosso lado, aos que estão ao nosso redor, ó Pai, sem fazer diferença, Deus. Que possamos, ó Deus, levar o Teu Evangelho, Deus, Evangelho de amor, Evangelho de boas notícias, Evangelho de salvação, aqueles que ainda não têm, ó Pai, sem julgar, ó Deus, se é pobre, rico, branco ou preto, Senhor Deus, de subordinado ou não, ó Deus, que possamos, ó Deus, levar o Teu amor, ó Deus, fazer a Tua vontade, ó Pai, onde estivermos, ó Deus. E, ó Deus, renova as nossas esperanças, a nossa fé, ó Deus, para o dia em que o Senhor há de voltar, ó Deus, e redimir a terra, Deus, onde não haverá mais choro, onde não haverá mais dor, onde não haverá mais lamento, Senhor. Nós clamamos a Ti, Maranata, ó vem, Senhor Jesus. Tu que estás assentado
Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, ó vem, ó vem, Senhor Jesus. Maranata, Cristo, Filho, Mestre, ó vem, Senhor Jesus, ó vem, Senhor Jesus. Ó Senhor, venha, Deus, ao nosso encontro, Deus. Enche a nossa alma de paz e de alegria, Deus, que vem do Senhor, de fé, ó Deus, esperando o Teu retorno, ó Deus, onde poderemos estar todos juntos, louvando em paz, ó Deus, em alegria, sem dor, sem lamento, sem choro, ó Pai, todos em comunhão, ó Deus. Ansiamos a Tua volta, ó Pai, e pedimos que o Senhor abrevie, ó Deus, fazendo de nós servos Teus, levando a Tua mensagem, onde quer que seja, Pai, nos ajuda, Senhor Deus. Recebe o nosso louvor e a nossa adoração, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu saúdo você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Que Ele esteja abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. Que Ele esteja derramando a sua graça, a sua paz sobre todos vocês. Que você se sinta abraçado pelo próprio Deus, pelo Criador, por aquele que entregou o seu Filho a morrer na cruz para que você fosse liberto dos pecados. Eu quero fazer uma pergunta para você essa noite. Eu já tenho certeza que a resposta é positiva. É sim. Você ama a sua família? Você quer o melhor para a sua família? Você trabalha para que a sua família possa usufruir ali do fruto do seu trabalho? Você gostaria que a sua família tivesse desenvolvimento em todas as áreas, na área emocional, na área física, na área econômica e financeira? Tenho certeza que sim, nós amamos a nossa família. Jesus também amava a sua família, mas eu quero trabalhar com você uma grande questão aqui que a Bíblia nos mostra. Eu quero trabalhar a seguinte questão, a seguinte verdade bíblica. Se você ama a sua família, você ama a igreja. Eu vou dizer mais uma vez aí para você fixar bem. Se você ama a sua família, você ama a igreja. Não tem condições de um cristão não amar a igreja. Abre parênteses aqui. Nós vivemos em uma época onde as pessoas tecem aí as opiniões sobre as mais variadas áreas da existência humana. Tá? Na área política, na área de administração pública em todos os seus níveis, na área empresarial, nos negócios, no ramo da alimentação, no ramo dos relacionamentos humanos. Existem opiniões as mais diversas e variadas para todas as áreas. Só que a gente vive em um mundo muito egoísta. Eu costumo dizer que o egoísmo ele é um Deus falso que tem atrapalhado muitas vezes a caminhada das pessoas nos nossos dias. E esse egoísmo ele faz com que a nossa opinião seja muitas vezes a única a ser observada, ok? E a gente precisa entender isso, A gente precisa entender que esse é o mundo em que nós vivemos. Esses valores, por exemplo, como o egoísmo, não são valores bíblicos, tá? E por que eu estou dizendo tudo isso? Que tem muita gente tecendo críticas e mais críticas à igreja. Eu, inclusive, estou lendo um livro onde o autor ele trabalha a seguinte questão. Nós amamos a Deus, mas não dá para amar a igreja do jeito que a igreja está. E eu estou com muitos sentimentos aqui. Tem horas que eu preciso deixar esse livro de lado, porque a gente chega a ficar um pouco nervoso, porque não existe como, e é isso que eu quero trabalhar com vocês aqui essa noite, não existe possibilidade de amar a nossa família, de amar a Deus, se a gente deixar de amar a igreja, ok? E neste momento de afastamento social, que a gente tem percebido que muitas pessoas se afastam das igrejas,
por conta das mais variadas críticas. A igreja está com as portas fechadas, a igreja não faz nenhum trabalho de utilidade pública aqui, a igreja não faz nenhuma diferença, né, na sociedade. E as pessoas muitas vezes se escondem atrás dessas desculpas. A grande verdade é essa, elas se escondem, né, tecendo críticas a terceiros, é como se escondessem os seus próprios problemas, as próprias mazelas da existência. Você já parou para pensar nisso? Via de regra, aquela pessoa, dentro ou fora da igreja, que gosta de reclamar, que gosta de tecer críticas aos outros, ela não admite que ninguém fale dela. Estou dizendo tudo isso para a gente lembrar que esse é o mundo que nós vivemos. Um mundo que tem gritado, né, com toda a força dos seus pulmões aí, né, de que a igreja, né, é um emaranhado de pecadores que não fazem diferença nenhuma. E é verdade, nós somos um conjunto de homens e mulheres que ainda cometem atos de pecado. Mas eu, mais uma vez, quero dizer para você, se você ama a sua família, você vai amar a igreja. E eu quero trabalhar um texto muito interessante. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 12. Eu vou ler o verso 46 até o verso 50. Né? Mateus, capítulo 12, a partir do 46 ao 50, texto que nos diz assim: Falava ainda Jesus ao povo, e eis que sua mãe e seus irmãos estavam do lado de fora, procurando falar-lhe. Imagina Jesus falando, né, eu imagino em um local aqui fechado, né, um recinto de um tamanho médio, Jesus falando, e muita gente ali observando, um recinto bem cheio. E alguém lhe disse, verso 47, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem falar-te, querem falar com você. Porém, Jesus respondeu ao que lhe trouxera o aviso: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: eis minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Pois é, meus irmãos, se nós amamos a nossa família, nós amamos a igreja. Quem é que não quer desenvolvimento para a família? Quem é que sonha com desenvolvimento no seu trabalho, na sua função? E isso porque nós amamos a nossa família, nós amamos, né, os nossos pais, e assim espero que seja com todos. Nós amamos os nossos filhos, maridos, esposas, irmãos, amigos. E se nós amamos todos eles, nós amamos a igreja. A gente precisa refletir um pouco sobre essa questão aqui. Né? Você quer desenvolvimento para a sua família? Eu quero para a minha. Né? Eu quero desenvolvimento na minha área de atuação. Eu tenho certeza que você quer na sua também. Mas a gente precisa parar um pouquinho, refletir e entender o que estava acontecendo aqui. Quando você lê o Evangelho de Mateus, você percebe que os primeiros capítulos contam a história do seu nascimento, a sua genealogia, né? Um período da sua infância. Lá a partir do capítulo 10 eu acho muito interessante, porque ali Jesus ele convoca os discípulos, ele chama alguns homens a serem os seus discípulos, ou seja, os seus seguidores, aqueles que iriam de fato estar ali próximos dele e iriam aprender ali a sua vida. Eu gosto muito da definição de discípulo do Kate Phillips, que diz que o discípulo é aquele que olha para o seu mestre, e o discípulo cristão, então, é aquele que olha para Jesus e copia dele e aprende sobre o seu modo de falar, o seu modo de agir, aprende sobre o seu estilo de vida e ele absorve isso na vida dele, porque ele precisa ser um seguidor de Jesus. Ao mesmo tempo em que ele absorve isso para ele passa para outras pessoas, ou seja, ele ensina outros a serem seguidores de Jesus Cristo, assim como ele é. E Jesus, então, ele convoca ali homens e ele mostra que ser um seguidor de Jesus Cristo é algo que dá trabalho, é algo que muitas vezes nós sentimos assim, como é difícil. Eu me recordo de que alguns anos atrás eu conversava em uma escola bíblica, em uma igreja, não é aqui na Getsemane. Enquanto eu estava com a revista da escola dominical conversando sobre discipulado, um irmão ficou indignado e disse: pastor, se ser discípulo de Jesus é muito difícil e isso me desanima. E eu parei por um instante e falei: meu irmão, você está coberto de razão, ser discípulo de Jesus é difícil mesmo. E se você lê a Bíblia, você percebe isso. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a gente vive nesse mundo egoísta. Esse mundo que diz assim: você nasceu para ser um vencedor, você nasceu para que todas as suas vontades sejam estabelecidas, você é o rei, você é o cara. E quando a gente lê o Evangelho, a gente percebe que quem é o rei, né, não sou eu, é Jesus.
né, de quem é o cara, do sentido de quem é aquele em quem nós nos espelhamos, né? Não é um homem qualquer, é o próprio Deus que se fez homem, que habitou entre nós, Jesus Cristo. É que quando a gente percebe, né, esse mundo egoísta está dizendo e gritando com a força dos seus pulmões, né, você, né, deve fazer a sua vontade ser estabelecida. E quando a gente abre a página da Bíblia, a gente percebe, a gente deve fazer a vontade de Deus, né, e isso é sucesso, né, e Jesus ele diz isso aqui nesse texto. Então, mas é muito interessante a gente perceber que ao mesmo tempo em que o mundo, em que esta cultura que na sua grande maioria ainda não vive de acordo com os valores do reino de Deus, com os valores do Evangelho, e aí entra a importância da igreja, né? É um mundo onde diz assim que a gente deve valorizar a família, né? Lembra da propaganda de margarina, né? A propaganda que mostra aquela família bem estabelecida, aquele café da manhã, todos alegres e sorridentes, né? E aí a marca da margarina, da manteiga, dizendo isso é vida, isso é felicidade. Então mesmo esse mundo que desconhece, né, o fato de que nós não vivemos, né, para que a nossa própria vontade seja estabelecida, mas o cristão é aquele que vive para que a vontade de Deus seja estabelecida, é o cristão que convive nesse mundo onde família, por conta do pecado que tem se alastrado aí, a família também tem sido atacada. Mas mesmo assim existe ainda uma parte da sociedade que valoriza a família. E nós cristãos devemos dar o exemplo e valorizar ainda mais. Abre parênteses aqui. Aqui na cidade de Botucatu, nossa cidade, nossa terra, nós ouvimos, né, das autoridades aqui, da pessoa do próprio prefeito, algo muito interessante. As igrejas da cidade deram um exemplo para a sociedade do que é ter cuidado com as pessoas. Quando, sem força de decreto, as igrejas decidiram por entrar, né, no afastamento e cancelar os seus cultos públicos para mostrar assim zelo, né, pela saúde da população. Então, dessa forma, nós ouvimos pessoas, né, que fazem parte das autoridades elogiando a postura da igreja. Só que a gente precisa entender o seguinte: nós somos sal da terra e luz do mundo. Então, esse é o nosso papel. A gente precisa dar o exemplo. Então, se você sonha com uma vida melhor, para que a sua família, né, seja uma família cada vez mais feliz, você ama a igreja de Jesus Cristo, né? Você precisa entender o seguinte, né? Jesus, né, ele deu a vida pela sua igreja. Jesus enfrentou oposição, né, por viver para fazer a vontade de Deus, né? Certo comentarista bíblico, falando desse texto, ele diz aqui que em Mateus 12 fica claro, né, que até a família de Jesus, né, era uma oposição contra a realização da vontade do Mestre, né? Você tem aqui, por exemplo, no capítulo 12, né, esse comentarista vai dizer 5 partes de oposição, 5 oposições diferentes. Do verso 1 ao 14 ele vai dizer que aqui fica claro a oposição religiosa causada pela má interpretação das suas palavras, né? Então líderes religiosos não entendiam o que Jesus estava fazendo e se opunham a ele. O que é oposição? É o ato ou o efeito de você se colocar contrário, né, a uma ideia ou a uma pessoa. Então os líderes religiosos, né, interpretando de uma forma equivocada Jesus. Segunda oposição que ele enfrentava, do verso 15 ao 21, a oposição religiosa que leva Jesus a se retirar. Do verso 22 ao 37, a oposição religiosa que compara Jesus com Satanás. Tem gente fazendo isso até nos nossos dias. Do verso 38 ao 45, a oposição religiosa motivada pela incredulidade. E do verso 46 ao verso 50, nos parece aqui, e parece de acordo com esse comentarista bíblico, a oposição familiar. Agora, um outro comentarista diz, por que Jesus age dessa maneira? A impressão que dá é que Jesus está menosprezando a sua família, né? E por que a família de Jesus foi procurá-lo? Se você percebe, já no capítulo 11, né, no final do 10, do 11, Jesus ele está em movimento, Jesus está saindo, pregando nas cidades, levando a cabo o seu ministério, né, levando o seu objetivo de evangelizar, de falar da salvação em Deus, né, através da sua pessoa. Ele está dizendo que ele é o Cristo. E ele leva essa mensagem às cidades. E ele não está ali com medo da oposição, ele está ali
crente de que a vontade dele, né, está ligada à vontade do Pai. Né? Em João capítulo 4 ele diz, a minha fome, quando os discípulos, né, o perguntam depois de um dia exaustivo de atividades, mestre, o Senhor está com fome? E ele diz, a minha fome consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Eu estou aqui porque eu tenho um propósito e eu vou levar a cabo esse propósito. E esse propósito, a gente já estudou em outras ocasiões, é levar ali o ministério da palavra e também o ministério da reconciliação com Deus, com o Pai, é o perdão dos pecados, é essa realidade que Jesus está mostrando. Com os seus milagres ele mostra, eu sou o Messias, eu sou aquele de quem as páginas das Escrituras em todo o Antigo Testamento apontam, eu sou, né, o cumprimento da palavra, eu sou a palavra. Né? E aqui, então, por conta de toda essa oposição, né, outro comentarista bíblico vai dizer, por que a sua família o procura? Né? E algumas preocupações aqui saltam à vista. A família sabia que os opositores de Jesus o consideravam um endemoniado. Imagine você que você tem um irmão e o seu irmão está por aí pregando, se coloque no papel dos irmãos de Jesus. Né? E você sabe que o seu irmão está em um local onde muita gente está ouvindo e dentre esta multidão de pessoas que estão ouvindo o seu irmão, muitos o consideram endemoniado. Até alguns amigos, né, pensavam que ele está fora de si. A família naturalmente sentia uma grande preocupação. Então talvez por isso, né, a família o procura. E percebendo que ele está dentro de um recinto, a ideia aqui é que ele está dentro de um recinto fechado, né, e isso fica claro quando no verso 47 alguém chega até ele e diz, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e querem falar com você. E aí, ao invés de Jesus ele parar e correr para sua mãe, ele deixa claro qual é ali a sua prioridade. Ele diz assim, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E ele estende a mão aos discípulos que estavam ali juntamente com a multidão e diz, estes são a minha mãe, estes são os meus irmãos. E ainda, complementando a ideia, no verso 50 ele diz, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Jesus está abrindo mão do amor que ele tinha com a sua mãe e com seus irmãos? Não. Ele está dizendo ali que a prioridade dele, a preocupação dele, não era a preocupação de preservar a sua vida e nem a sua família. Né? A preocupação de Jesus era fazer a vontade do Pai. E aqui a gente tem um ensino muito profundo, né, sobre a questão do discipulado. Se eu sou discípulo de Jesus, se você, meu irmão, minha irmã que está aqui, ouvindo essas palavras, se você é um discípulo de Jesus, você deve ter a preocupação de olhar para a sua própria vida, de fazer uma avaliação se a sua vida demonstra, né, esta preocupação e esta prioridade de seguir o Mestre. A sua agenda demonstra isso? Você tem tempo para deixar claro para as pessoas e mesmo em segredo, para que o Pai que te vê em segredo ele olhe para a sua agenda e perceba que é prioridade para você comunhão com Ele. Né? Se você ama a sua família, você ora com a sua família, você lê a palavra com a sua família, ou você fica na teoria, no sentido, eu amo, mas na verdade eles nem têm a sua presença porque você trabalha tanto, se dedica tanto, que quando você chega em casa você quer o tempo apenas para você. Amar a família é algo importante, é mandamento. Lembra que no livro do Êxodo, lá no capítulo 20, no texto dos 10 mandamentos, honra teu pai e tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que os seus dias na terra sejam prolongados, para que você tenha uma vida longa. Então a gente precisa honrar os nossos pais, mas a gente precisa entender aqui que a prioridade, né, o nosso chamado principal é amar a Deus, acima de todas as coisas. E se você ama a Deus, você vai ter como consequência disso, né, o fato de amar a família. E mais uma vez eu quero trabalhar essa questão. Se você ama a sua família, se você é aquele pai, aquela mãe que diz e que também grita a plenos pulmões e demonstra o amor aos seus filhos, você vai levar os seus filhos para mais perto de Jesus. Se você é pai, aqui uma palavra para os pais. E se você se preocupa, né, com a sua espiritualidade, a espiritualidade da sua família, você vai fazer com que a sua família esteja presente na igreja. Mesmo que você tenha o desejo de ir no final de semana, de ir no domingo,
olhar para esse dia de sol e falar, eu quero aqui privilegiar a vida da minha família, eu quero curtir esse dia. Antes disso, você vai ter um momento onde você, como pai, como sacerdote de Deus no seu lar, você vai levar a sua família para mais perto de Jesus. Tem muito pai negligente nesse sentido, tem muita mãe negligente nesse sentido. Parece que o objetivo principal da vida virou o título de um filme muito antigo, lá, Vivendo a Vida Doidado. Né? E a gente muitas vezes se esquece de que nós fomos chamados a Jesus. Ele entrou na nossa vida, ele entrou na nossa história e existe um propósito para isso. Esse texto ele tem uma grande lição. Às vezes a gente fala que o sermão presbiteriano tem que ter 3 pontos e quem foi o professor que ensinou esta forma de se pregar a palavra, ele não dizia isso, ele dizia o sermão tem quantos pontos o texto tiver, e eu acredito que nós temos um grande ponto aqui, ou uma grande lição, e essa grande lição ela está muito clara aqui no verso 49 e no verso 50. Se nós somos discípulos de Jesus, a grande lição, né, desta mensagem, né, deste dia onde a gente está aqui é o seguinte: Jesus procura homens e mulheres dispostos a obedecer à vontade do Pai. E aqueles que têm neste fim o objetivo maior das suas vidas. Jesus está procurando pessoas que têm um objetivo principal na vida. Esse objetivo não é ganhar dinheiro, não é ter sucesso à luz do mundo. Esse objetivo é estar próximos de Deus, é fazer a vontade de Deus. Então, se você ama a sua família, eu quero deixar um recado muito claro. Valorize a sua igreja. A igreja, ela tem uma série de falhas que precisam ser trabalhadas, né? E muitas vezes eu, como pastor, eu fico entristecido porque as pessoas olham para uma igreja, isso acontece na nossa e em praticamente toda a igreja, e a pessoa percebe algo ali que precisa ser resolvido e a pessoa fica frustrada, né? E a pessoa fala, eu vou para outra igreja porque essa igreja tem um problema, toda igreja tem problema. E se Deus te colocou aqui, Deus tem um propósito para a sua vida nesta igreja. Isso é uma coisa muito séria, né? Ele quer usar você e Ele quer que você seja bênção na sua casa. E para você ser bênção na sua casa, você vai amar a família. Jesus aqui, Ele olha para aquela multidão, Ele olha para a pessoa que provavelmente foi convidada ali pelos seus irmãos ou pela sua mãe. Vá até Ele, diga que nós estamos aqui. E Ele deixa uma grande lição ali para sua mãe, para os seus irmãos, para os seus discípulos e para a multidão que estava ali. Todo aquele que faz a vontade do meu Pai, esse é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é meu irmão e é minha irmã e é minha mãe. Como é que você responde a esse texto? Você tem procurado intimidade com Deus? Agora não é o momento de você pensar nem na liderança da sua igreja, nem no pastor, nem no presbítero, no diácono. Agora é o momento onde você coloca a sua vida em xeque e você deve fazer essa avaliação. Você tem buscado a Deus? Você tem se derramado diante da sua presença? A sua agenda mostra que isso é prioridade para você? Se não for, meu irmão, né, não adianta ficar correndo atrás do vento, não. Se você não tem essa prioridade, eu convido você a fazer essa avaliação e a partir de hoje, você ter tempo na sua agenda, você ter tempo no seu dia para buscar a Deus. Porque se você ama a sua família, e eu tenho certeza que você ama, isso vai ficar muito claro no amor que você tem pela igreja de Deus. Na igreja de Jesus Cristo, na igreja que é guiada pelo Espírito Santo. Na igreja que ela é aquela que preserva, aquela que é a detentora da verdade do Evangelho. E você vai ser uma bênção nessa igreja. E sendo uma bênção nessa igreja, por amar a Deus, você vai amar a igreja assim como Jesus Cristo a amou. E Ele entregou a vida por ela. E você vai ser bênção, você vai ser usado. E você tem dom. Todos nós temos dons, porque quem distribui, quem é o proprietário dos dons é o Espírito Santo. E se nós temos vida com Cristo, nós temos a presença do Espírito habitando em nós. Sabe o que pode estar acontecendo com você? Você pode estar desanimado e você pode estar negligente na sua busca, por esta vida de intimidade com Deus. A Bíblia diz que nós entristecemos o Espírito Santo, que nós, pela nossa negligência, apagamos
né, a atuação dele em nós. Então, este é o momento, esta é a hora de você dizer: Deus, eu quero ser usado pelo Senhor. Deus, eu quero, de fato, enxergar os dons. Eu quero, quais são os dons, o que o Senhor quer fazer, ó Pai, através da minha vida. Quem o Senhor quer alcançar através da minha vida. E eu tenho certeza que se você fizer isso, se você se derramar diante de Deus, com todo o teu coração, com toda a tua energia, você vai ser um pai melhor, você vai ser uma mãe melhor, um irmão melhor, um filho melhor, né? Você vai ser um servo que Deus vai usar, né, poderosamente para o seu reino, para a expansão do seu reino aqui na terra, né? Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. Mais uma vez eu digo, a grande lição desta mensagem: se você ama a sua família, você também ama a Igreja de Jesus Cristo. Que Ele te guarde, que Ele te abençoe, que Ele te use. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Obrigado porque através da Tua Palavra nós entendemos que a prioridade de Jesus, ó Pai, não era guardar a sua própria vida, não era se afastar dos opositores, não era se resguardar no sentido de que ele estava correndo perigo e ele precisava então se afastar da multidão. Mas a gente percebe por esse texto que a sua prioridade, a prioridade do nosso Senhor e Salvador Jesus, era fazer a Tua vontade, Pai. E que seja assim na minha vida e na vida de todos que estão aqui ouvindo essa mensagem. Usa-nos para a honra e para o louvor, ó Pai, da Tua glória. Usa-nos para que o Teu nome seja cada vez mais conhecido e o Senhor seja glorificado. Usa-nos como instrumentos, como servos do Senhor, como discípulos de Cristo. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. E meu irmão, que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Amém e amém. Se você ama a sua família, você ama a sua igreja. Sirva a Jesus na igreja onde Ele te colocou. Que Deus te abençoe. Uma família vivendo em amor, alcançando